tudo isto te darei. Satanás oferece um atalho, sem cruz, sem sacrifício, sem dor. Mas o verdadeiro poder vem da obediência e da adoração a Deus, não de atalhos ou compromissos com o mal. Quem não assistiu à série As Tentações de Jesus, as 3 tentações de Jesus no deserto, quem não assistiu ainda assista. Essa é a terceira tentação a qual eu vou comentar agora, ao qual eu trouxe para a nossa meditação. Quem não assistiu, vá lá nas outras, aqui no playlist do canal, e assistam as primeiras, onde eu trago a reflexão em si, uma das 3 tentações a qual Cristo passou, a qual as 4 tentações, as 4 provas, os 4 testes, Cristo atravessou no deserto, passou no deserto, nos 40 dias e 40 noites de jejum, a qual passou ali. E eu trouxe aqui, e a gente vem meditando em cada uma das tentações. Teve a primeira, a segunda, quem não assistiu assiste, senão você vai ficar voando. Vai pegar aqui por alto e não vai compreender. Então volta lá, assista a primeira, a segunda. Eu trouxe essa série, vídeos em específico para cada uma, para a gente meditar em cada uma separadamente. E quem não assistiu, assista. Hoje estou trazendo aqui a reflexão, vamos meditar juntos na reflexão dessa terceira tentação, a qual Cristo passou, sofreu pelo inimigo, e tentação esta em que o homem mais cai, que é a adoração a Satanás. Vamos ler e meditar juntos? Mateus capítulo 4, versículo 8. Vamos lá. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Esse relato da tentação de Cristo, ele está contido nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Lucas, ele é mais detalhado, mais enfático, ele é mais detalhado, ele é mais enfático no tocante a detalhar cada uma das tentações. Mateus e Marcos. Mateus e Lucas, eles são mais detalhados no tocante a isso. Agora tem um pequeno detalhe. Você vai para Mateus, ele é mais cronológico no tocante às tentações. Já Lucas não, ele é mais narrador, ele narra, é mais histórico, é mais narrativo. Ele não segue assim uma sequência, no tocante a... Porque vocês veem que também lá no capítulo 4 de Lucas, dentro da ordem das tentações, vocês veem que a segunda tentação está no lugar da terceira, e da terceira está no lugar da segunda em relação a Mateus. Mateus tem a primeira, segunda e terceira tentação. Já em Lucas você vê que a segunda está no lugar da terceira e a terceira está no lugar da segunda. É só questão de cronologia e historicidade. Escreve os fatos, sem seguir uma sequência lógica, segue os fatos, a pesquisa. Lucas, o pesquisador, o médico, pesquisou e escreveu a história. Já na parte de Mateus, não, ele é mais cronológico, na sequência em questão. Marcos também toca no assunto, mas de uma forma rápida. Dentro do primeiro capítulo, onde ele chega e diz: Jesus foi impelido ao deserto. E lá foi tentado, passou 40 dias e 40 noites. Feras e animais selvagens estavam no ambiente. Olha só,
Marcos já traz esse relato. Quando nós pegamos os relatos em questão, eles se complementam. Muita gente diz, hoje cada um relata de um jeito. Não. Esse é o pensamento do ocidental, da pessoa do ocidente. Não tem nada de exagero. É uma espécie de mosaico. Peças de quebra-cabeça, de encaixe. A Bíblia é encaixe. É peças de quebra-cabeça, que quando você vai estudando um, estudando o outro, você vai pegando pequenos detalhes, recortes de um quebra-cabeça e vai encaixando. Porque Mateus não relata, por exemplo, nesse último capítulo aqui da tentação, capítulo 4, olha o que diz, vamos ler de novo, 4:10. Jesus disse-lhe, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Aí vem o 11, do 4:11. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Pronto. Mas já Lucas, o que é que Lucas diz? Vamos lá para Lucas. Olha só um pequeno detalhe. Aí, juntando detalhes, aqui, Jesus 4... Pronto, aqui, 4:13. Olha o que já diz. Aí você começa a juntar coxa de retalhos, pedacinho. É um mosaico, encaixando e formando ângulos e fechando a história, para você compreender. É como se você tivesse uma montanha diante de você e tivesse um autor de frente à montanha de um lado, um outro autor pegando do outro lado, o outro autor pegando do outro lado. Cada um vai ter uma visão diferente e vai escrever de acordo com a sua visão de ângulo a qual estão. Mas nós, leitores, lendo cada um, vai ter uma forma e uma complexidade e uma visão geral da montanha. Ou seja, juntando cada coxa de retalho, cada pedacinho, encaixa e forma um plano perfeito. Deus é perfeito em tudo. Aí você traz a visão completa, o panorama completo da visão bíblica. Veja aqui. Aí aqui no 4:13 de Lucas. Tendo terminado todas essas tentações, agora presta atenção, o diabo deixou até a ocasião oportuna. E aí? Entenderam? Ou seja, juntando as informações de cada uma, você consegue pegar pequenos detalhes e aí formar. Marcos, dentro do capítulo 1, fala animais selvagens. Lógico, no deserto tinha animais, tem chacais, escorpiões, cobras e animais do tipo. Aí você já consegue imaginar. Agora um detalhe muito importante, que não existe, não tem nos 3 evangélicos, Jesus foi impelido pelo Espírito até o deserto para ser provado. Como eu já disse, quem não assistiu os vídeos anteriores assista, onde eu trago o contexto dessa palavra, tentação. Não vou trazer mais aqui. Vão lá nos outros, porque vocês vão entender cientificamente, teologicamente, o que significa. Porque dentro para nós tem uma conotação negativa, a tentação. Mas lá no contexto, a qual foi escrito, ela é uma palavra que tem outro contexto, tem outro significado. Vamos lá para ver. Então, ele foi testado, foi provado, foi levado até o deserto para ser provado. E passou 40 dias de jejum, mas lá não diz que ele orou. Mas lógico, 40 dias e 40 noites de jejum, mas não toca no assunto que ele orou, que ele foi tentado, que ele foi provado. 40 dias de jejum, mas não que ele orou. Mas lógico, a gente para refletir que com certeza ele ficou conectado com o Pai, em oração com o Pai. Lógico, não é? Isso, imagina-se. Ele não ficou 40 dias e 40 noites. Jejum, naquela prova, em silêncio. Não, com certeza ele orou. Porque a gente vê em todo o percurso de sua história terrena, ele em conectividade plena com o Pai. Mostrando-nos e nos deixando um exemplo que para podermos suportar as investidas do maligno, as tempestades, o deserto, as aflições, as perseguições desta terra e resistir, nós precisamos estar em conexão, em uma conectividade plena com Deus, senão certeza que vamos sucumbir. Se você não estiver em oração e com uma conectividade plena com Deus, com certeza você não vai suportar as investidas do maligno
em sua vida nesta terra. Você não vai suportar a fraqueza da carne, o seu pecado. Que muitas vezes a gente atribui sempre ao inimigo. O inimigo pega as fraquezas, os pontos fracos que nós seres humanos carregamos. E aí é que ele entra. A gente já viu isso, que a gente vem trabalhando desde o primeiro e as primeira e segunda intenção. E a gente vê classicamente, claramente, que o inimigo entra na brecha. Veja Davi. Davi aqui, ó, quando ele viu Batseba, que ele colou o olho, o inimigo, vou trabalhar aí. Vou trabalhar nessa fraqueza. Olha a cobiça. Olha a fraqueza da carne. Olha a cobiça. Não cobiçarás. Olha ele cobiçando. Olha, agora eu vou entrar. Vou jogar a seta. Abrir um leque, uma janela, eu entro. É isso que ele faz. Pois bem, a gente viu bem que nessa terceira tentação, a qual o nosso Senhor e Mestre sofre por parte do inimigo, ali no deserto, a gente vê claramente que, analisando essa terceira tentação em sua profundidade espiritual, dentro do contexto geral nosso, é uma das tentações, é uma das fraquezas que o homem mais cai. Quantos homens na terra não adoram Satanás? Quantos? Quantas e quantas pessoas a gente já ouviu aí de fazer pactos com o inimigo atrás de glórias, atrás de glamour, atrás de atalhos para o sucesso? Quantos e quantos a gente já ouviu? Outra também, eu te darei, proste-se diante de mim, querendo ser como Deus. Sempre quis ser como Deus, querendo ser adorado. Proste-se diante de mim, e eu te darei todos os reinos da terra. Quantos e quantos homens, a natureza do homem é de domínio, é de poder, é de glamour. Quantos reinos, quantos reis ao longo da história não têm colocado, botado para dominar o mundo e ganhar reino, ganhar glórias? Quantos? E hoje não é diferente. Continuas aí nações buscando poder, armamento, bombas atômicas, força, para dominar as outras pela força, pelo poder de sua caneta, pelo seu poderio militar e dominar o mundo. Quantos e quantos? Isso está na natureza do homem. Dominar, querer glamour, querer atalhos. Quantas e quantas pessoas não vemos aí morrendo em mesa de cirurgia? Pessoas até com pouca gordura na cintura. Pouca gordura. Você vê, rapaz, essa moça vai fazer uma lipo. Você viu o que ela tem na cintura? Rapaz, quase nada. Uma pezinha. Rapaz, isso aí ela tira numa academia, ela tira fazendo uma caminhada de meia hora. Simples, meia hora. Um passozinho acelerado, meia hora, fechando a boca para algumas coisas, ela consegue de forma saudável perder isso aí. Mas vai pagar uma fortuna, meu Deus, para se submeter de uma forma rápida, fácil, pegando atalhos, evitando a cruz, evitando sacrifícios, vamos dizer assim, mas que proveitosos, para sentar-se numa mesa, pagar uma fortuna para se enfiar num espeto, um espeto na barriga para tirar a gordura. E o que é que aconteceu com esse atalho que ela pegou? Lá na cirurgia, o médico, enfiando esse ferro para retirar a gordura, ratou, pegou em uma artéria, causou uma hemorragia interna, a qual veio falecer. Quantos e quantos casos de atalhos para se conseguir algo de forma rápida temos visto entre nós seres humanos? Quantos e quantos? Ninguém quer labutar. Qual prazer tem de se conquistar algo sem labutar? Que prazer eu tenho de conquistar um troféu de um esporte sem ter participado de uma prova? Que prazer tem de saborear a conquista de uma guerra sem ter lutado? Que prazer eu tenho nisso? A mesma coisa é os desígnios de Deus. Se Cristo tivesse se prostrado diante do inimigo, com certeza ele daria aqueles reinos a ele. Mas ele tinha evitado a cruz e o inimigo tentou derrubá-lo de todas as formas, para que ele não cumprisse a missão a qual estava destinada a ele a cumprir, que era ir para a cruz,
perfeito, imaculado, passando por todas as profecias bíblicas e sucumbindo na cruz, a vitória final plena sobre o pecado, sobre o mal. E ele tentou derrubar. E ele tentou atacar e entrou por brechas. Como ele estava na plenitude, como um homem, ele veio ali querendo pegar todos os pontos fracos, a qual os homens geralmente sucumbem. Muitos sucumbem. Constantemente. Tem até um ditado popular que a gente costuma dizer que muitos têm coragem até de matar a própria mãe para conseguir o que quer. E é clássico, e acontece. Quantos aí não têm matado suas mães, seus pais, para herança, para conquistar, obter poder, obter glória, a herança do pai, a riqueza, o dinheiro? Quantos e quantos? Quantos e quantos? Não existe uma vitória plena sem cruz, sem passar pelo deserto, sem passar pelo vale. A vitória conquistada na raça, com trabalho, com labuta, é muito mais saborosa e duradoura. Esse exemplo que eu dei da moça e várias outras que morreram da mesma forma, queria algo fácil, rápido e prático, sucumbiu, tirou, foi para casa, tá seca a barriga, mas dias depois morreu, com hemorragia interna. Se ela tivesse feito uma caminhadazinha de meia hora, ia numa nutricionista, ela come isso aqui, ó, faça uma nutrição, passava uma alimentação balanceada, associada a práticas de exercício físico, a saúde dela só tem a ganhar. Ela ia derrubar um pouco de suor, alguns dias, mas lá à frente ia ter uma conquista, saúde, plenitude, longevidade, ia ficar, viver mais, com mais saúde, mais saudável, uma conquista plena e conquistada de forma labutar. Não em uma mesa, correndo riscos e que muitas sucumbem ali. Isso é um exemplo de Satanás, quando ele pega e dá glória, poder a muitos homens. Mas vemos muitos que ao longo da história não compensou, caiu, tombou. Você tem que pensar e refletir que muitas vezes Deus nos leva ao deserto. O deserto é uma universidade, é uma faculdade de Deus, onde Ele leva os seus guerreiros para passar por uma prova. Deserto não é lugar de esquecimento. Deus não esqueceu de você. Não. É um lugar onde você é moldado. É um lugar onde você é polido, preparado para algo muito maior. Mas muitos não querem. E Jesus sabia que tinha que passar por tudo aquilo. O inimigo veio oferecer atalhos a ele. Se me adorar, eu te darei o reino. Como se Deus já não tivesse prometido a Jesus. A gente pode ver no Salmo 2:8, também Salmo 2:8, Salmo 22, 31, onde o Senhor diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Jesus sabia que o Pai já tinha prometido tudo a ele, como promete a todos nós seres humanos. O reino está preparado para todo aquele que ama a ele. As portas estão abertas do reino, venha. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você obtivéssemos salvação. A vitória está garantida. Só basta você dar um passo à frente e abraçar o Senhor e aceitar o que Ele fez, o preço pago por você e por mim. Não precisa de atalhos mais. O preço foi pago. E está aqui, ele de braço aberto. Venha, meu filho, me aceite. Eu estou aqui. Eu paguei o preço por você. Mas até hoje, muitos irmãos ainda tentam buscar atalhos. Mas como, irmão, fica buscando atalho? Você pensa o quê? Você está adorando Satanás quando você está dentro da igreja. Você almeja ser pastor. Mas dentro da igreja tem certas hierarquias, certos degraus. Muitas das vezes, agora eu falo para o crente, muitas das vezes você almeja um cargo a mais, você quer ser pastor. É bom? É. Paulo mesmo diz. Quem deseja o episcopado, ou seja, essa palavra significa líder de uma congregação, excelente obra deseja.
É algo louvável. Mas eu não posso de forma nenhuma querer pegar atalhos. Mas como é que eu pego atalhos num caso como esse? Servindo a Satanás. Como? É quando você chega dentro da igreja, você fica observando muitas das vezes aquele outro que teve um cargo, tem um cargo a mais, e você está almejando aquele cargo. Um dos principais pontos de dificuldade nos dias de hoje e de problemas dentro da igreja é essa disputa, é eu querer subir de cargo puxando o tapete do outro. Observando erros, analisando erros, como o diabo faz, acusador, erros no irmão, para ir para o pastor, está me fuxicando, de fuxicagem com o pastor, com um ponto em questão. Ir para o lugar dele, achando que as mentiras, picuinhas que eu fico fazendo para o pastor, pode surgir algum efeito, surtir o efeito. Eu já vi acontecer isso, de tanta calúnia, de tanta conversa, de tanta conversinha, de tanta picuinha no ouvido do pastor, o pastor não aguentou mais. E pegou e tirou aquele cidadão do cargo. Tirou ele e a esposa daquela função em questão e colocou outro no lugar. E isso tem em toda a igreja. Você está fazendo a vez do diabo, você está fazendo o papel dele, você quer atalhos. Você não busca reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua obra. Não busca reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua obra, crescer pelo seu esforço. Não, você quer atalho, você quer tirar, dar rasteira em todo mundo, tirar da sua frente para você chegar logo ao objetivo. É assim? Você está servindo ao inimigo, querendo atalhos. Faça o seu trabalho. Busque, soe, atravesse o vale, passe pelo deserto, pague o preço e com certeza a vitória, a obediência, o glamour, a unção que vem da parte de Deus sobre os seus é duradouro, é para sempre. Não é algo temporário, não é algo esporádico, não, mas uma conquista plena. E temos que observar, nesses 3 vídeos que culminam com hoje, vemos classicamente, claramente, que o inimigo ele quer pegar na fraqueza. Ele ataca os pontos fracos do ser humano. Ele ataca os pontos fracos do homem. As fraquezas. Ele não desfere, ele não parte para cima na fortaleza, na força. Não. Ele pega na trairagem, ele pega pelas costas. Ele vê momento de fraqueza. Naquela fraqueza ele lança uma dúvida. Ele chega sondando. Ei, Eva. Ei, Evas. Deus disse para não comer daquele fruto, foi? Foi, ele disse que Deus disse que se comesse daquele fruto, com certeza morreria. Ele disse isso? Não. Morrerá não, e certamente não morrerás. Ou seja, Deus diz uma coisa, o inimigo diz outra. E quem seguir? Lógico, claramente Deus. Mas muitos seguem o que Eva segue na decisão de Eva. Não seguir a Deus, prefere dar vazão ao inimigo, como muitos hoje, ouvem o inimigo. Deus dá uma ordem, o inimigo dá outra. É isso? É não. Certamente morrerá. Não, rapaz, não precisa disso não, nada disso precisa. Isso é coisa careta, isso é coisa do passado, isso já passou, isso é tradicionalismo. Não precisa disso. Esqueça isso, que conversa é essa? Isso aí hoje se estudando, fazendo uma exegese mais acurada, que é uma hermenêutica mais profunda, viu-se que isso não passa de um tradicionalismo sem causa, de um legalismo puro. Isso aí passou, tem que evoluir, tem que ser assim agora. E o inimigo incutindo, botando as unhas dele dentro da igreja e a contaminando dia após dia. Muitos buscando a adoração a si próprio, fazendo a vazão do inimigo, e não estão nem percebendo. E a cada dia a igreja perdendo credibilidade, perdendo membros, as pessoas abandonando a igreja, por causa de escândalo de certos líderes que se dizem espirituais. Líderes espirituais eu não vejo. Tem homens de Deus, que eu tenho um prazer de estar junto, mas tem muitos outros que eu quero distância, infelizmente. Oro por eles, pois eu não posso condená-los, porque quem sou eu para condenar alguém? Porque antes de eu parar para condenar os defeitos dos outros, eu tenho que parar diante do espelho e me analisar do fiapo do cabelo, da cabeça, que eu não tenho, mas tem que olhar do fiapinho que eu possa ter até a ponta da unha. Deixa eu olhar, fazer uma radiografia, vou passar um scanner. Deixa eu ver se eu sou perfeito. Não,
tenho esse defeito, eu tenho esse, 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 aquele outro. Por que eu jogo pedra nos outros? Olha pra você, rapaz, diante do espelho. Antes de jogar pedra em alguém. Ah, mas o líder espiritual tem que ser perfeito. Ok, eu creio. Eu creio. Mas temos limitações. Temos problemas. Agora, como um líder espiritual, como alguém que está aqui pregando, ele tem que se autoanalisar. Ele tem que ver, compreender o ser humano, compreender as pessoas e saber que elas se esmeram em você, nas suas ações, nas suas atitudes. E você tem que observar, você tem que analisar, você tem que ter cuidado com o que fala, com o que diz, com o que se envolve. Está aí, ó, cheio de escândalos na internet. Desnecessário, que poderia ser evitado. Eu me omitir de certas situações, ou eu me calar diante de situações, é uma coisa. Eu me omitir, eu me calar, e eu esbravejar sem discernimento em certas situações, pode causar algo inevitável e transtornos que pode sucumbir em afastar as ovelhas, em afastar as pessoas, em vez de atrair negativamente. Então tem que ter cuidado. A posição de um líder espiritual é de sabedoria em certas situações. Você não tem, Tiago diz, você não tem sabedoria, clame a Deus, que a todos dá. Mas evite certas coisas, evite certos envolvimentos, e principalmente nos dias atuais ao qual vivemos. O Brasil está em uma situação em pé de guerra. Ele está em pé de guerra. Claramente está em crise. O mundo está em crise. As nações estão em crise. O clima está em crise. E nós, evangélicos, nós cristãos, temos que nos unir. Acabar com essas picuinhas. Eu vejo a internet, oxê, você é seita. Você não é seita, eu sou seita. Isso aí é coisa do diabo. É isso, aquilo outro. Minha gente, olhem para Cristo. Olhem para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o ponto central, ele é o esteio, ele é o arrimo, ele é a base de sustentação, ele é nossa coluna vertebral de nossa fé, é o nosso pináculo. Cristo é o pináculo de nossa fé, é o ponto alto, é o ponto central. Olhe para ele. Acaba com esse negócio de estar se atacando. A gente se ataca tanto e isso espanta, vocês não veem que isso espanta. Espanta quem está de fora. Aí, peraí. Isso é um monte de igreja, uma em frente da outra. Isso aí não é de Deus. Isso aí é negócio. Isso é comércio. É isso que causa uma igreja uma em frente da outra, uma do lado da outra. Você não vai evangelizar não, pode ter certeza, você vai espantar milhares. Se nós dessemos as mãos, nós atrairíamos muito mais pessoas de coração quebrantado. São milhares de pessoas, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão, precisando de ajuda. E a gente servindo a Satanás, literalmente. Tem milhares de pessoas dentro das igrejas servindo a Satanás. Não está servindo a Jesus. Está se rendendo aos pés de Satanás e o adorando. Se metendo com todo tipo de imundice, de mazela. Olhem para Cristo como autor e consumador de nossa fé. Pregue o evangelho, pegue os evangelhos e leia. Será que Jesus, quem é que Jesus atacava ali? Quem é que Jesus falava? Olha, a prostituta, o pobre, o miserável. Olha, as palavras de salvação. Tá vendo? O que ele pregava? E aí? É isso aqui, ó. Mas não tem que ficar se degladiando uns com os outros. Tenham todos uma única fé. Pega a diferença, deixa de lado. Prega o que importa, Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador. Pega o texto, faça uma exposição bíblica coerente, sincera, real, de acordo com o que está no texto. Não de acordo com teus achismos. Porque é isso que temos hoje, uma dificuldade imensa de pregadores que pregam a palavra como ela é. Não como você quer, como eu quero, mas sim como ela é. Que possamos refletir
nesses 3 vídeos que eu fiz até aqui, para a honra e glória do nosso Deus, e que possamos ficar de orelha em pé, de olhos atentos, que o inimigo não está para brincadeira e ele ataca nas brechas que eu e você possa dar. E o ataque central é aqui, ó. O ataque é aqui, ó. O ataque é aqui, ó. É na fraqueza, é no ponto fraco, é uma janela que você abre, ou uma porta que você deixa aberta uma brechinha, ele entra. É nisso que ele entra e vai lhe destruir, vai lhe atacar. Presta atenção, tenha discernimento espiritual para enxergar as áreas de ataque dele. Esses 3 ataques, essas 3 provas, as 3 tentações na qual Cristo foi tentado, nessas 3 áreas, essas 3 áreas, ele ataca todos nós. Ele ataca todos nós nessas 3 áreas. Nesses pontos fracos, que é o ponto fraco que o ser humano, o homem tem. E se você não ficar atento, sim, irmão, mas como eu me livro disso? Cristo Jesus deixou a receita. Qual a receita? A palavra. A palavra, a comunhão plena com Deus, a conectividade plena com o divino. Usou a palavra como a espada que atravessa entre juntas e medulas. Ele deixou a receita. Use a palavra. Use a palavra. Conecte-se. Conecte. Tenha uma conectividade plena com Deus. E você vai resistir. Se envolva com a obra 24 horas por dia. Respire. Inale o ar puro que vem do reino de Deus, dos céus, sobre a vossa vida. E você resistirá. Agora, se você ficar com picuinha, com coisinha, com conversinha, dando brecha, vazão, vendo coisa que não interessa, quando você olhar, você está aos pés do inimigo. E é isso que ele quer. Prestem atenção. Que Deus nos abençoe, nos guarde, sintam-se abraçados por essa maravilhosa paz que irradia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre.